Voltando, obrigado, Florzinha. Bom, começando aqui o nosso trabalho, pessoal, nós vamos iniciar hoje mais um tópico do nosso Livro dos Espíritos, parte terceira, Leis Morais, entrando agora no capítulo 5, né, Lei de Conservação, o item 4, necessário e supérfluo, questões 715 a 716 e 717. Bom dia, pessoal que chegou. Eu queria começar, antes da gente entrar no nosso estudo propriamente dito, nas nossas reflexões, eu queria trazer para vocês aqui uma relação bastante interessante, divulgada pela revista Forbes, nos Estados Unidos, uma revista dedicada aos negócios, e ela traz para nós aqui os 20 homens mais ricos do mundo. E não vamos falar dos 20 naturalmente, apenas dos primeiros, para a gente poder ter uma ideia do que podemos imaginar da fortuna dessas pessoas, e vamos analisar a forma desse acúmulo, né, ou analisar o acúmulo desses recursos. Carlos Slim Helú e família, mexicanos, acumulam uma fortuna de 53,5 bilhões de dólares, segundo a revista americana. A origem do dinheiro é o setor de telecomunicações. Segundo lugar, nós temos William Gates III, líder nos últimos rankings. Bill Gates ficou com o segundo lugar no mais novo levantamento da Forbes. O americano deve sua fortuna estimada em 53 bilhões à Microsoft, empresa da qual é um dos criadores. Terceiro, Warren Buffett, mega investidor americano, segue firme na terceira colocação entre os mais ricos do mundo, com fortuna estimada em 47 bilhões de dólares, oriundos da companhia Berkshire Hathaway. O quarto, Mukesh Ambani. O indiano acumula, de acordo com a Forbes, a fortuna de 29 bilhões de dólares. Ambani foca seus negócios na área de petroquímica, petróleo e gás. E o quinto, para a gente não chegar no 20º, Lakshmi Mittal, também indiano, é o quinto homem mais rico do mundo, segundo a publicação, com fortuna estimada em 28,7 bilhões de dólares. Mittal é proprietário da siderúrgica ArcelorMittal. E aí, seguimos entre os 20 mais ricos do mundo, tendo ali o pobre coitado na 20ª colocação, David Thompson e família, que tem uma fortuna de apenas 19 bilhões de dólares. É um empresário canadense que preside a Thomson Reuters desde 2008 e é tido como o 20º homem mais rico da lista. E aí então a gente vê, numa discussão desses 20 homens, ele ficaria sentadinho lá no fundo do estudo, lá no fundo do auditório, ouvindo os outros falarem de suas fortunas, talvez 2 ou 3 vezes maior do que a dele. Pois é, entre os ricos ele é mais pobre, vai ter que dormir com isso, né, César? Talvez consultar um psicólogo ou fazer uma terapia para ver se ele consegue superar esse fracasso. Mas o interessante para nós é quando nós analisamos essa fortuna acumulada, naturalmente se deve a muito trabalho, se deve às oportunidades. Certa vez, ouvindo uma colocação interessante quando se fala sobre sorte, a sorte é o resultado da competência com a oportunidade. E aí então percebe que essas pessoas, com suas competências e as oportunidades que foram surgindo, conseguiram acumular esses recursos todos. E a gente lembra sempre que essas oportunidades e essas capacidades que possuem não são obra do acaso. Na programação reencarnatória de cada pessoa, ele traz ali alguns elementos importantes que fazem com que ele seja direcionado para esse ou para aquele caminho, fazendo aquilo que ele acha que é o mais interessante para o seu desenvolvimento. E aí então nós, quando observamos no nosso mundo hoje tamanha desigualdade, onde existe um acúmulo significativo numa pequena parcela da humanidade, enquanto que a grande maioria, a imensa maioria, sofre ali as penúrias das necessidades mais básicas, nós nos perguntamos por que há essa diferença tão grande.
E normalmente, quando isso inclusive é um pensamento que nós observamos, é um pensamento equivocado dentro do socialismo, onde prega a igualdade, onde prega a distribuição igualitária, nós temos que esses acúmulos são importantes nesse desenvolvimento e isso é possível, isso é permitido exatamente para que haja um grande desenvolvimento na humanidade. E aí então quando nós olhamos e nos perguntamos por que Deus concentra recursos em determinado grupo e no outro deixa desprovido, nós lembramos que para que haja essa concentração e para que ela seja bem distribuída, é importante que haja competência, é importante que haja a capacidade de gerenciar esses recursos e de melhor direcioná-los. E aí, então é muito comum nós fazermos ali uma crítica, né, bastante agressiva muitas vezes, dizendo que as pessoas que têm grandes recursos são pessoas que são ruins, são pessoas que são más, são pessoas que são egoístas, individualistas, e nós nos esquecemos que as grandes corporações hoje que fornecem empregos, que fornecem recursos e possibilidades para que nós possamos desenvolver nossas vidas, elas são originárias desses acúmulos de recursos. Então hoje se olha o empresário como se fosse a pior pessoa do mundo, né? Hoje nós temos nas manifestações pelo mundo afora, né, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente onde há essas reuniões governamentais ou então empresariais discutindo as fontes de recurso, discutindo a fortuna que cada um tem, o modo como vão direcioná-las. E aí, então há essas manifestações nas portas, muitas vezes manifestações bastante agressivas. E aí, então, analisando de uma forma um pouco mais profunda e não superficial, porque a gente lembra que quando a nossa condição é uma condição de dificuldade que exige de nós grande esforço, nós imediatamente apontamos para aqueles que estão numa condição diferente da nossa e se mantêm a uma certa distância, nós de imediato fazemos as nossas acusações. Porque eles são responsáveis por isso tudo, porque eles fazem isso, porque eles fazem aquilo, nos esquecendo que são esses homens exatamente que geram os empregos, que dão a sustentação ou a sustentabilidade de grande maioria das famílias do nosso mundo hoje. A grande diferença que nós observamos também, que agora é o ponto principal do nosso estudo, é quando esse acúmulo se torna apenas o culto ao supérfluo, apenas o acúmulo, né, do vício de acumular recursos para poder satisfazer ao próprio ego ou satisfazer aos próprios interesses. Então, o César colocou, podemos ter dois tipos de riqueza, material e espiritual. Não sei se conseguiremos ter as duas ao mesmo tempo. Olha, César, é importante a gente lembrar o que significa exatamente a riqueza. Uma pessoa rica é aquela que tem muitos recursos, e aquilo que nós colocamos. Se hoje nós podemos chamar dos grandes empresários do mundo, que são aqueles responsáveis pelos empregos, nós temos ali empresas multinacionais administradas por um acionista ou por um grupo de acionistas que geram empregos de mais de 100 mil empregos pelo mundo afora. E podemos dizer que essas pessoas são ricas? São ricas. Mas o que elas fazem com suas riquezas? Elas empregam na geração de novos recursos. Então, muito bem, é possível que uma pessoa decente, uma pessoa espiritualizada, ocupe uma posição como essa? Sem dúvida nenhuma que sim. Agora, quando nós valorizamos muito mais a riqueza do que o desenvolvimento espiritual, aí certamente há uma incompatibilidade. Quando nós cultuamos o acúmulo, e não simplesmente a riqueza como resultado do trabalho que cada um desenvolve. Eu trabalhei bastante, trabalhei muito, a minha empresa gerou lucros, esse lucro foi investido novamente, me proporcionou uma condição de vida mais confortável para mim, para minha família e tudo mais. Essa é uma riqueza que vem como consequência do fruto do meu trabalho. E ainda assim, conscientemente desse acúmulo, eu direciono esses recursos para poder se multiplicar e dividir também por outras pessoas. Agora, quando nós falamos de riqueza na questão de acumular, aí sim não há possibilidade, porque quando você acumula para satisfazer a si mesmo, nesse caso, nós podemos dizer que há muito mais egoísmo do que espiritualização. Você está muito mais apegado ao dinheiro, à matéria que você gerou, que você administra, do que certamente aos valores mais nobres, né, que nós temos para o nosso desenvolvimento. Digo isso porque imagina, quanto maior a riqueza espiritual, deveríamos desligar de todo o bem material. Por isso que penso que seria um paradoxo. Pois é, eu entendo o seu raciocínio, mas eu não veria como um paradoxo. Se nós pensarmos que o nosso mundo hoje
Né? Lembra-se, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Essa colocação já é bem clássica para todos nós e basta que a gente analisar a essência de cada uma dessas passagens. Então imagina que você se encontra hoje num mundo em que você precisa de dinheiro para poder se manter, você precisa se alimentar, você precisa comprar o seu remédio, você precisa se educar, você precisa de recursos para isso. E esses recursos são gerados através da produção. Quando a gente estuda sobre administração, sobre economia, a gente lembra sempre que o acúmulo vem resultado da produção. Então essa produção ela precisa ser bem gerenciada. Então nesse caso a gente não pode simplesmente abrir mão de todo tipo de produção para tentar buscar apenas um desenvolvimento íntimo. É importante que você também produza, é importante que você trabalhe para fazer com que o próprio mundo se desenvolva. Do contrário, nós teríamos aqui no nosso planeta, se isso fosse valorizado há alguns anos, nós teríamos um grande mosteiro aqui no nosso mundo, todo mundo comendo ainda a base da coletividade, a base da coleta e da caça. Você não teria as indústrias, você não teria a tecnologia, não teria o conhecimento. Né? Então, a gente percebe o quê? Que é importante que haja esse movimento produtivo no nosso mundo hoje, até para a gente alcançar aquilo que nós alcançamos até hoje e buscar muito mais. Do contrário, ficaremos apenas no culto desses valores, e a gente lembra sempre também, quando temos ali a questão do intelecto com valores, com moralidade, a gente lembra que o intelecto se desenvolve primeiro. E para que o intelecto se desenvolva primeiro, é importante que haja estímulo. E esse estímulo vem do quê? Através da ambição, através das conquistas, através do próprio enriquecimento, porque é assim que as pessoas vão buscando um avanço nesse campo. Do contrário, você ficaria estagnado. Nós teríamos ali ainda vivendo nas épocas primitivas, apenas daquilo que a natureza fornece, como hoje nós encontramos sociedades pelo mundo afora que estão nessa fase do pré-desenvolvimento tecnológico, vivendo apenas em função da própria sobrevivência. E se você vive em função da própria sobrevivência, você não desenvolve o seu intelecto e, consequentemente, você não tem conhecimento mais avançados para desenvolver esses valores. Então a gente percebe que ali um avanço gradual para você alcançar aquilo que é o mais interessante, o mais importante. Né? Não adianta você querer dar um salto, você do nada, ainda na esfera instintiva, você alcançar essa parte do desenvolvimento moral. É importante que primeiro você compreenda quem é você, o que você pode fazer, qual é o seu potencial, e isso vem através exatamente desses estímulos que são passados para todos nós. Né? Também entendo que precisa de muito pouco, mas a gente ainda não alcançou esse status. Enquanto não alcançar esse entendimento, não adianta a gente imaginar que aqueles que vivem ainda nesse estado primitivo vão alcançar essa condição, vai se sentir satisfeito apenas com aquilo que tem. Sempre vai querer um pouco mais, sempre vai querer avançar um pouco mais nesse campo. Por isso que a gente percebe que esse mecanismo é perfeito. Para você se desenvolver, você precisa de estímulo. E qual é o estímulo? As sensações, o prazer. E essa sensação e prazer vem daquilo que você acumula, daquilo que você conquista, que para nós ainda é essa questão material. Seria mais ou menos assim, para você administrar os seus recursos, você quer fazer uma viagem. Essa viagem precisa do quê? Precisa de uma administração dos seus recursos, de uma poupança, para chegar até o momento em que você possa comprar sua passagem e fazer sua viagem e voltar tranquilamente para sua casa. Então, essa viagem para você seria o seu estímulo. Para quando a gente fala de um empresário, para que ele possa criar uma empresa e essa empresa se desenvolva, se você não falar de riqueza para ele, ele não vai fazer isso por nobreza. Não, eu vou me dedicar. A gente lembra sempre que sempre falam dos empresários que das 24 horas, né, bom dia pessoal que chegou, das 24 horas do dia, eles dormem 5 horas, 6 horas apenas. O restante do tempo, 18, 19 horas, estão trabalhando. Se não é em casa, trabalham nas empresas. Então imagina assim, você não vai ganhar mais dinheiro. E você vai precisar trabalhar nesse mesmo período para poder desenvolver a humanidade com toda a sua nobreza, com todo o seu conhecimento, apenas por uma questão de caridade e de consciência. A gente sabe que não funciona isso hoje aqui. Antes fosse assim. Então a gente lembra sempre que o ser humano, sem dúvida, precisa de muito pouco para ser feliz. Mas enquanto ele não reconhecer isso, se libertar dos apegos, se libertar dos vícios, ele ainda vai precisar de estímulos. Todas as sociedades no universo que alcançaram um patamar mais elevado de desenvolvimento moral e espiritual, começaram com esse estímulo da ganância, com esse estímulo da ambição. Então a gente lembra sempre que esses são ingredientes importantes que têm também origem divina. Qual é a minha ambição?
a gente pergunta, a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, né? Qual é a minha ambição? Minha ambição é conseguir aquele emprego, a minha ambição é conseguir me formar naquela universidade, é conseguir me desenvolver dentro desse campo de conhecimento, é comprar alguma coisa, comprar isso, comprar aquilo. São ambições. Quando essa ambição se desequilibra e passa a se tornar um vício, aí sim ela se torna prejudicial. Então, muitas vezes a gente tem um preconceito muito grande com relação a alguns desses valores. Você fala, por exemplo, quer ver uma ideia? Já colocamos assim, com relação ao preconceitos, falamos sobre Judas Iscariotes. Conversamos uma vez lembrando assim, que quando você fala sobre nome de filhos, nós temos ali filhos que chamam Mateus, filhos que chamam Joões, filhos que chamam Marcos, filhos que chamam Lucas, e todos os nomes bíblicos que a gente conhece. A gente não conhece ninguém que se chama Judas. A mãe que chega assim, Judas, vem cá meu filho, vem cá conversar com a mamãe. Não houve isso, porque esse nome ele é tomado por um preconceito tão grande que a gente acaba deixando ele de lado, apontando que ele é o maior mal do mundo. A mesma coisa acontece com relação a alguns valores que nós cultuamos. Egoísmo, orgulho, ambição, ganância. Esses são nomes que nós já rotulamos como uma coisa negativa. E na verdade ele é neutro. E ele é necessário para o nosso desenvolvimento. E a gente pensa assim, como é que o egoísmo pode ser alguma coisa positiva? Se você não é egoísta nos primeiros passos do desenvolvimento humano, você morre. Porque o indivíduo egoísta naquele período é aquele que zela pela própria família, é aquele que zela pelo seu alimento, zela pelo seu patrimônio, ainda que seja um cajado, ainda que seja uma pele de animal, ele zela pela sua caverna, ele quer acumular para a sua sobrevivência. Ele precisa daquilo. Do contrário, ele vai morrer. Então a gente percebe que esse é o ingrediente do qual nós somos dotados no início do nosso desenvolvimento para a nossa própria sobrevivência. Mas a partir do momento em que o homem conseguiu alcançar um patamar mais elevado de consciência, conseguiu administrar, conseguiu produzir, esse egoísmo já não se torna mais necessário. Mas nós ainda cultuamos, porque o nosso nível evolutivo depende ainda desse tipo de sentimento. Certamente nós estamos numa fase de transição em que a generosidade, a fraternidade, a caridade vem substituindo o egoísmo, mas ainda a passos muito curtos, ainda a passos muito lentos. Quando a gente fala do orgulho, o orgulho é visto hoje, coitado do orgulho, se ele fosse uma pessoa, ele seria aquela que seria apedrejada todo dia quando saísse de casa. Mas o orgulho é que nos motiva a sermos pessoas melhores. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa sala, eu tenho orgulho de fazer o trabalho que eu faço, eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei, eu sinto orgulho por mim mesmo, é aquilo que me motiva. Se eu não tiver orgulho, eu vou ficar aquele Zé Mané, coitado, sentado no meio da calçada, de pé no chão todo sujo, porque eu não preciso de nada para melhorar. Eu não sinto vontade de melhorar. Eu não sinto vontade de me sentir uma pessoa mais especial, de uma pessoa mais desenvolvida. Então a gente vê que orgulho e egoísmo, que é rotulado hoje como os grandes males da humanidade, eles são rotulados como males pela forma como eles são sentidas e vividas pelas pessoas, de uma forma desequilibrada. Mas eles são extremamente necessários para o nosso desenvolvimento nos primeiros passos. Isso é fundamental. Jesus provavelmente sentiu orgulho dos seus apóstolos pela dedicação que eles tinham. E a gente pensa, qual é o mal em sentir orgulho? O orgulho é quando eu me engano e começo a achar que eu sou melhor do que os outros. Aí sim a gente acaba se desvirtuando para o campo do individualismo, que também é necessário. Por isso nós temos o que? A ganância, a ambição. Quando se fala sobre ambição, nossa, aquelas pessoas são ambiciosas. Se nós não tivermos ambição, nós não temos objetivos. Eu tenho ambição, como eu coloquei para vocês, de fazer um curso, de comprar uma casa, tenho ambição de fazer uma viagem para o exterior. São ambições, são sentimentos que me motivam a ir além daquilo que eu posso. Se Deus tirasse para nós assim, não vai haver mais ambição, não vai haver orgulho, não vai haver mais egoísmo. Nós ficaremos igual aqueles zumbis, andando no campo, batendo cabeça um com o outro, morrendo cedo. Não teríamos motivações para viver. A riqueza, o acúmulo é a mesma coisa. Se nós não tivermos esse sentimento, essa vontade de acumular riquezas nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos, nós não produzimos. Para que eu vou produzir se eu vou ter que dar tudo para os outros? Então Deus falou o seguinte, olha, vai fazer o seguinte, tudo aquilo que você produzir, você vai ser recompensado. Ah, bom, a coisa já é diferente. Basta a gente ver nas escolas. A professora fala assim, olha, faça um trabalho
de no mínimo 30 folhas e faça uma apresentação. O aluno levanta a mão, professor, o que a gente ganha com isso? Nada, é só para vocês fazerem. Então eu não faço. Tá bom, então se você fizer isso, você ganha 5 pontos na sua média. Todo mundo faz correndo. É a questão do quê? De você produzir e ser recompensado. É dessa forma. O Brás lembrou aqui a parábola dos talentos, é a mesma coisa. Mas é assim mesmo, Maria, nós somos assim. Só que hoje, felizmente, a gente tem essa motivação da caridade que começa a se desenvolver na nossa consciência. De você fazer pelo outro alguma coisa sem esperar retorno. Embora nós esperemos algum tipo de retorno. Nós esperamos o retorno do cumprimento. Quer dizer, você faz uma caridade, alguém chega para você e fala, nossa, você é demais, parabéns. O nosso ego se infla, pronto, fiquei feliz. De repente você vai fazer alguma coisa, todo mundo, olha, já que você fez um trabalho tão bonito, eu vou colocar uma plaquinha sua na porta, lá da instituição que você ajudou. Tá bom assim? Ah, mas que não precisava. Com aquela falsa humildade nossa, né? Imagina, não precisava. Mas quando a gente passa pelo nosso nome, a gente dá aquela passadinha de mão. Aquela plaquinha está sempre ilustrada porque a gente dá esse lustro. Então, nós ainda fazemos por troca, mas já é muito, muito diferente do que no passado. No passado é assim, olha, eu não faço nada por ninguém, então não estou preocupado com quem precisa de alguma coisa. A gente vê muito isso acontecer nos tempos de hoje. Você faz alguma coisa sempre esperando algum tipo de retorno. Tanto que nós temos as instituições que prestam serviços assistenciais contratando pessoas. Olha que paradoxo isso. Para você prestar assistência para alguém, você precisa pagar o salário para uma outra pessoa fazer. Mas o mundo é assim hoje, ele é regido por a questão da produção e da circulação de recursos. As pessoas precisam sobreviver. Futuramente, e esperamos que não seja um futuro tão distante assim, nós estaremos numa condição em que haverá um equilíbrio, onde todas as pessoas viverão apenas com aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, porque as suas ambições, olha a ambição de novo a palavra feia, que todo mundo franze a testa, não é tão feia assim, porque as nossas ambições significam a purificação do nosso espírito. Eu não tenho ambição de ser rico, eu tenho ambição de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais nobre, de ser um espírito mais elevado. Tenho essa ambição e me orgulho de ser uma pessoa tão dedicada assim. Olha o orgulho de novo aí, que não tem nada de feio. A forma como nós lidamos com esses valores seria mais ou menos como o dinheiro, como nós colocamos. O dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Depende do que você faz com ele. Uma faca, ela é boa ou é ruim? Depende da utilização dela. Ela pode servir para você cortar um pedaço de pão para o seu filho comer, como pode servir como uma arma para você praticar um assalto. O dinheiro serve para você sustentar, para você fazer a caridade, como serve para você jogar dinheiro, rasgar dinheiro e jogar para cima, para você gastar com aquilo que te interessa. Então tudo é uma questão da forma de ser utilizada. O orgulho, nesse caso, né? A Maria colocou ambição e objetividade seria da mesma família. Não, objetividade é um foco, né? Você ser objetivo é você trabalhar em função daquilo que você determinou. A ambição significa você ser impulsionado para ter mais do que você tem. Daí então, quando ter mais do que você tem, pode ser o acúmulo de dinheiro, você já tem o suficiente, mas você quer mais. Essa é uma ambição, digamos assim, materialista, mais casada com o egoísmo. Agora, eu tenho a ambição de me formar na universidade, de fazer cursos de especialização e depois de trabalhar numa grande empresa para poder produzir. Essa é uma ambição nobre. Tudo depende da forma como nós utilizamos. O desejo, como é colocado por Einstein para nós, é a força mais poderosa que existe no universo. Mais forte que a força da gravidade, mais forte que as forças nucleares, mais forte do que a eletricidade. 4 forças importantes no universo. O desejo é mais forte do que todas elas, porque só ele tem a capacidade de realizar. Então tudo depende do quê? Da forma como nós direcionamos essa força. Dessa forma nós percebemos que quando se fala em necessário e supérfluo, os espíritos nos orientam, como por exemplo na questão que a gente vai estudar 715. Filhinho, vamos começar por essa primeira questão. Kardec pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque a gente está vivendo aqui, o que é necessário para todos nós? Qual é exatamente a casa ideal que eu preciso morar? Qual é o tipo de roupa ideal que eu preciso usar? Qual é exatamente o tipo e a quantidade de alimento que eu preciso ter? Qual é exatamente o local onde eu posso viver? Como é que eu posso ter essa medida correta?
Porque a gente parece que não pensa direito, mas já que uns conseguem viver felizes numa casinha simples, eu não falo de um lugar que não tem estrutura. Você pega, por exemplo, uma favela que não tem estrutura sanitária, não tem estrutura para você ter ali um conforto mínimo para você viver. Mas eu tenho uma casinha simples, ela me acolhe da forma como eu preciso, ela me oferece aquilo que para me proteger do frio, para me proteger da chuva, para me proteger da violência, consigo descansar para poder ir para o meu trabalho. Isso é o básico. Para algumas pessoas, uma casinha simples já é necessário. Para outros, viver numa mansão, não, a minha mansão me protege do frio, me protege disso, que eu descanso para ir para o meu trabalho. Os argumentos são os mesmos. Mas por que há essa diferença de alguém achar que precisa muito mais daquilo do que do outro? Essa é uma questão. Né? Pois é, César, você morou por opção, não por necessidade. Porque naquela época você optou em fazer assim, olha, eu quero ter uma vida natural. Eu quero ter aquela vida aqui, estou bem confortável, certamente você não passava fome, você não passava frio e você não passava necessidade. Então morar numa floresta sem água e sem energia elétrica não significa nada. Eu vou te colocar numa floresta no meio do nada, sem água, sem luz e sem comida. Depois a gente conversaria. Aí perceberia o quê? Que quando a gente começa a sentir a privação das nossas necessidades, a coisa já complica. A coisa já se torna complicada. Então quando a gente consegue, depois, eu morei naquela floresta, mas eu consegui avançar um pouco mais, porque eu tinha ambições. Eu vivo aqui por uma necessidade, vivo aqui por uma opção, mas assim que eu tiver oportunidade, eu quero ter uma vida melhor. Pronto, você já saiu naquela condição de, digamos assim, de dificuldades. Por isso então a gente vive hoje nessa busca. E nós vemos isso muito interessante, as pesquisas que nós vemos hoje, que as pessoas buscam sentido para as próprias vidas. Aquela pergunta, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, até quando isso vai continuar. Então mesmo que as pessoas tenham bons salários, vivam em locais que são bastante confortáveis, tenham grandes empregos, elas continuam com essas perguntas. Continuam fazendo essas perguntas para entender, mas será que a vida é só isso? É uma disputa, é um campeonato para saber quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos. Não existe nada além disso. Aí então elas começam a se voltar para a espiritualidade percebendo. Seria mais ou menos como se nós vivêssemos numa ilha, no meio de um grande oceano, e nessa ilha todo mundo lutaria contra todos, para ver quem pode mais, quem pode menos. E aí então a gente tem a opção de sair dessa ilha e conhecer um grande continente. Um continente que nos oferece valores diferentes, que nos oferece caminhos diferentes. Esse grande continente que nós estamos aprendendo a conhecer é exatamente o mundo espiritual que começa a se revelar. Só que ainda vem de uma forma distorcida, a gente lembra disso. Tanto é assim, para a gente poder perceber como as coisas são, quando se fala em Deus, e a gente faz aquela analogia, ou aquela formatação da imagem de Deus dentro dos nossos padrões, nós vemos aquele velhinho de barba branca sentado num trono dourado. Por que dourado? Porque o dourado significa riqueza. Mas por que Deus precisaria? Por que ele não se sentaria num trono de pedra? Ou num trono de madeira, por exemplo? Quem lembra do filme Indiana Jones e a Última Cruzada? Lá no final, quando eles chegam para encontrar o Santo Graal, que é aquele cálice onde Jesus bebeu o vinho na Santa Ceia, havia ali vários modelos daquele cálice. Aqueles cravejados de pedras, aqueles dourados, aqueles adornados, e aquele rústico, quietinho ali no fundo. E de imediato o personagem ali, que era um dos grandes vilões, correu e pegou aquela que era mais requintada. E ali acabou se dando mal. E o mocinho, com a sua sabedoria, percebeu que Jesus era humilde, que ele não precisava daquela riqueza toda. Mas nós continuamos transferindo para o mundo espiritual essas mesmas riquezas. Os anjos tocando harpas douradas, olha o dourado de novo. Aquela roupa branca com fios dourados, com símbolos, olha o dourado de novo. A gente imagina que essa riqueza, o cálice de um carpinteiro. Então quer dizer, a gente hoje vive essa busca, vivendo no mundo material, onde existe ganância e ambição desequilibradas, e o mundo espiritual começando a se revelar para todos nós, a gente começa a se perguntar, o que realmente eu preciso, até onde eu preciso ir? Qual é o necessário para a minha sobrevivência?
Já conversei com vocês numa outra vez também, que uma amiga certa vez foi na Legião da Boa Vontade, a LBV, que todos vocês conhecem aqui no Brasil. E é uma religião ecumênica, né, que tem ali instituições assistenciais, tem escolas e tudo mais. E aí então o José de Paiva Neto, conhecido, né, para quem já leu alguma coisa a respeito da LBV, e ele, diretor, presidente, não é o fundador, é Alziro Zarur, se eu não me engano o nome do fundador, mas então Paiva Neto, que era o administrador geral dessa instituição, chegava num carro confortável, abriram a porta de trás, ele entrou com seu terno, bem vestido, naturalmente, e aí então fechou e foi embora. E algumas pessoas que estavam ali em busca de tratamento espiritual, porque a mediunidade, o trabalho mediúnico na LBV é um trabalho bastante intenso, trabalho de cura, trabalho de orientação espiritual e tudo mais, e aí então uma pessoa que estava ali dizendo assim, que absurdo, aqui é uma instituição de caridade e esse homem sai num carro como esse vestido dessa forma. E aquilo naquela época, faz mais ou menos uns 15 anos essa história. E aí então, eu sei que muitos de vocês não estavam ainda presentes naquela época, né? E aí então, conversando com uma amiga, eu comentei isso com ela, só para ouvir a opinião, porque ela era uma frequentadora, ou é ainda, uma frequentadora daquela instituição. E eu perguntei para ela assim, o que você pensa sobre isso? Ela falou assim, ele é um empresário, se nós pensarmos naquela necessidade de gerar recursos para poder sustentar aquela instituição, e ele conversa com outros empresários. O que nós podemos esperar dele? Que ele pega um ônibus com calça jeans e chinelo e vai conversar com o empresário de uma empresa pedindo doação? Ou ele conversa na mesma linguagem desses empresários, não cultuando necessariamente o orgulho e a vaidade, mas se apresentando de uma forma que a sociedade o veja com seriedade e com responsabilidade? Daí então eu comecei a pensar, eu falei assim, realmente tem sentido. Se ele utiliza daqueles recursos sem poder se gabar, sem poder mostrar ou fazer qualquer tipo de ostentação, isso para ele é absolutamente legítimo. Porque você vai numa empresa e você tem que se apresentar como tal. E terno e gravata nos tempos de hoje não significa luxo. Você anda na Avenida Paulista aqui em São Paulo e você vê office boys vestidos de terno e gravata, porque é importante que a empresa exige que ele se vista dessa forma. Então nós olhamos pela aparência e fazemos os nossos julgamentos. E ainda nessa busca de conhecer o limite daquilo que é necessário para todos nós. Né? O Brás colocou, o médium Raul Teixeira diz a mesma coisa, que ele tem razão. Para sermos felizes no além, temos que aprender a ser felizes aqui, e essa é a grande provocação, né, Brás? Porque você vivendo aqui hoje, você vai ter que lidar com aquilo que você tem e com aquilo que você não tem. E o equilíbrio que você consegue ter aqui nesse nosso mundo hoje, é o equilíbrio que você leva para o mundo espiritual. Quantos e quantos espíritos desencarnam que tinham aqui, ainda que tinham um pequeno patrimônio, coisa simples, coisa que qualquer um de nós consegue ter, através de um trabalho, através de uma boa formação, a gente consegue acumular um carro, conseguimos ter ali uma casa, conseguimos ter ali algum tipo de conforto. E aí então ele fica tão apegado a esse patrimônio que quando ele desencarna ele diz assim, olha, eu não posso deixar isso na mão das pessoas porque eu trabalhei muito para poder conquistar aquilo. E aí então ele continua, feito uma assombração, assombrando esses locais, esses imóveis que ele ocupava, atormentando as pessoas que conviviam com ele quando começam a se desfazer daquilo que ele tinha, e ele não descansa. Agora, quando eu vivo, embora vivendo no conforto, me desapego disso tudo, eu administro pela responsabilidade, eu não sou apegado pela ambição. E aí então eu desencarno e olho para trás e digo assim, bom, agora eu passo a bola para aqueles que vão me seguir, aqueles que estavam seguindo no mesmo caminho. Então hoje eu estou no mundo espiritual e agora eles vão administrar para dar continuidade na obra que nós começamos. Ele é recebido no mundo espiritual com aplausos, porque conseguiu alcançar o objetivo principal, que era lidar com esse patrimônio, fazer com que ele fosse produtivo e não se apegar. Então a felicidade verdadeira, nós de fato conseguimos viver aqui, desde que a gente saiba lidar com esses estímulos que o mundo nos oferece. Bom dia, pessoal que chegou. A Beth colocou para nós aqui, né? Eu conheci o Raul Teixeira na Bienal e ele estava super elegante, nem por isso deixa de ser a pessoa que é. Pois exatamente. A vaidade também é um detalhe importante, né? A gente pensa assim, a vaidade. Olha mais um nome que a gente tem um tremendo preconceito. Se nós não fôssemos vaidosos, nós viveríamos feito mendigos na rua.
Eu não teria preocupação em pentear meu cabelo, porque pentear o cabelo nada mais é do que a vaidade. Eu não teria preocupação em fazer as unhas, em trocar de roupa. Vaidoso não é aquele que fica adornado, cheio de joias e tudo mais. Todos nós somos vaidosos. Quando nós entramos no campo do desequilíbrio, a gente começa a valorizar muito mais a aparência do que a nossa essência. Agora, quando eu sou vaidoso e eu apenas trato da minha aparência, eu faço a minha barba, eu corto o meu cabelo, eu compro uma roupa que seja nova, mas que tenha boa aparência. Isso tudo é fruto da nossa vaidade. E percebemos então mais um ingrediente divino que faz com que a nossa vida seja equilibrada. Então, mais um nome para a nossa coleção: orgulho, egoísmo, ambição, vaidade. Todos esses são neutros. Somos nós que distorcemos o seu real valor e começamos então a entrar no campo da viciação, no campo do desequilíbrio. Aí sim ele se torna nocivo para todos nós. Vamos lá então, deixa eu ver aqui em cima que vocês escreveram. O Braço colocou, né? Tem hora que receio que a LBV está um pouco distante da meta idealizada por Alzizaru. Olha, Braço, como a gente não conhece o trabalho que é feito lá, né? Eu tenho uma aluna que estuda na escola da LBV, que é uma escola muito boa, e ela é bolsista nessa escola, e ela comenta lá o que eles fazem, o que eles oferecem para os alunos e tudo mais, para quem segue essa religião. Também vê ali alcançar os seus objetivos. Então, para a gente que está de fora é a mesma coisa. Muita gente de fora também olha para a doutrina espírita e fala assim: olha, eu estou preocupado com o destino que o espiritismo está tendo aqui no nosso mundo hoje. Dentro da minha visão, dentro do trabalho que eu posso fazer, eu vejo que ele está muito bem direcionado. Agora, outros começam a trabalhar de uma forma diferente. Então, o positivo e o negativo se encontram em todos os campos da nossa sociedade. Mas nós aos poucos vamos aprendendo, porque através dos resultados negativos, nós temos ali o sofrimento. E como a gente quer acabar com o sofrimento, a gente começa a andar na linha, digamos assim. Então, dentro dessa pergunta que nós fizemos agora, deixa eu pegar aqui: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Os espíritos respondem: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem às custas de suas próprias experiências. Então a gente vai aprendendo, né, até onde eu posso ir, até o que realmente eu preciso fazer. E essas experiências, a gente lembra, são experiências a longo prazo, não são experiências curtas, não. Aquela que acontece hoje, acontece amanhã. A gente vai aos poucos, né, somando resultados, né, a gente vai aos poucos conquistando, né, aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, e de repente me vem um resultado. Aí eu vou fazer uma ponderação. Esse resultado ele é positivo ou é negativo? Algumas vezes a gente se ilude, dizendo assim: ah, mas eu sou muito feliz porque eu tenho tudo que eu preciso. E tudo que precisa é um certo acúmulo. E aí então ele vai para o mundo espiritual, que é uma outra experiência que ele vai se submeter, terá a necessidade de viver sem aquilo que ele acumulou, e aí então ele vai perceber que realmente ele não precisava. Muitos são os espíritos que no primeiro momento em que chegam na espiritualidade acabam sofrendo o impacto de perderem tudo aquilo que tiveram, tudo aquilo que conquistaram. Mas aí, com o passar do tempo, a gente lembra que o processo de adaptação no mundo espiritual é uma terapia muito profunda. E aí então ele começa a perceber que ele não precisa daquele apego, ele começa a analisar o que ele fez com aquilo que ele tinha, o que era importante dele fazer, quais eram os compromissos que ele tinha assumido, e ele começa a se equilibrar gradualmente até que chega um momento em que ele fala assim: eu vivi de uma forma equilibrada no passado. E isso pode durar mais tempo ou menos tempo. Mas a partir do momento em que ele alcança esse grau de consciência, a gente não fala de grandes elevações, todos nós atingiremos um grau de consciência elevado no mundo espiritual quando nós para lá retornarmos. E aí então a gente vai parar, olhar para trás e falar assim: poxa vida, como eu estava equivocado. Porque agora eu percebo que eu sou apenas um espírito. Eu não sou o empresário sentado naquela cadeira de couro. Eu não sou o dono daquele carro, tanto eu não sou dono como ele não é mais meu. Eu não sou dono daquele patrimônio, tanto eu não sou que ele foi dilapidado pela minha família, ou ele foi bem direcionado, seja lá como for, tomando outras orientações, aquilo que eu não fazia. Aí eu falo assim: mas por que eu ficava tão apegado àquilo tudo? Simplesmente porque eu me desequilibrei. Eu sentia tanto prazer, a sensação para mim era tão agradável de ter aquilo, só que eu percebi que eu não vivo no mundo das sensações. Eu vivo no mundo dos sentimentos, que é uma diferença significativa. E aí então ele para, aí ele olha, ele começa a se desenvolver percebendo que a única riqueza que ele pode acumular é a riqueza do espírito, é a riqueza dos valores, a riqueza dos sentimentos. E aí então ele começa a se programar para outras oportunidades.
Isso é higiene também, sem dúvida nenhuma. Essa limpeza que nós fazemos, na verdade, essa riqueza, nada mais é para nós do que, aliás, essa limpeza, nada mais é para nós do que o desenvolvimento de valores, o asseio físico, o desenvolvimento moral. Tudo isso é importantíssimo para nós. Então aqui os Espíritos colocaram que o sensato o conhece por intuição. Qual é o grau de sensatez dos habitantes desse nosso mundo hoje? Ainda é bastante limitado. A partir do momento em que nós conquistamos alguma coisa, dificilmente a gente vai querer se desprender dela. E até se justifica de alguma forma. Porque instintivamente, a gente sempre acha que a gente precisa guardar alguma coisa para fazer com que no futuro nós tenhamos um conforto melhor. Nós nunca sabemos qual vai ser o dia de amanhã. Então nós somos movidos por essa necessidade. Olha, eu vou guardar um pouquinho mais, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então hoje nós temos ali a previdência. O que é a previdência? É a nossa programação, é a nossa organização para que a gente tenha um futuro mais confortável. Só que a gente, como não tem essa certeza, e Jesus fala isso nos seus evangelhos, quando ele diz que os pássaros não precisam de nada para poder se acumular, porque Deus provém de tudo isso. Olha os lírios do campo, nem Salomão tem a beleza dos lírios, Mas a gente sempre diz assim, olha, já que eu posso acumular, eu vou acumular. Então a gente vai guardando, e depois chega no momento em que a gente pensa assim, olha, eu acho que eu guardei demais. Só que no momento em que a gente guarda demais, alguém ficou sem. Eu lembro de uma campanha que foi feita pelo Banco Central, aqui do Brasil, para que as pessoas fizessem com que as moedas circulassem. Porque era uma febre de todo mundo guardar naquele porquinho, naquele cofrinho, as moedas que chegavam, fazendo uma poupança. Chegou uma hora em que o mercado estava sem moedas e as pessoas estavam sem troco. Então eles diziam assim, olha, coloca a sua moeda para circular, compra alguma coisa com moedas. Então nós começamos a acumular, acreditando que é uma necessidade absoluta da nossa vida. E de repente a gente percebe que não é bem assim, a gente pode modificar esse nosso modo de ver as coisas. Então o sensato conhece por intuição o limite de ser necessário. E muitos o conhecem às custas de suas próprias experiências, que são experiências muitas vezes dolorosas, ou que são experiências positivas também. Eu faço alguma coisa, percebi que deu certo, percebi que eu recebi um pouco mais de gratidão, percebi que eu me sentia melhor fazendo aquilo que eu, fazendo o bem que eu podia proporcionar. E então eu continuo fazendo aquela mesma coisa. Até que chega um momento em que as pessoas despertam e dizem assim, olha, você sabia que você foi uma pessoa muito generosa? E ele fala, eu generoso? Como assim generoso? Você fez tanta coisa boa. Olha, eu juro que foi sem querer. E é sem querer esse que é o pior. Porque ele fazia até por uma questão intuitiva, mas ele não tinha intenção necessariamente de ser assim. Dá para lembrar mais ou menos, para quem assistiu ao filme A Lista de Schindler? Vocês se lembram, Esse filme, eu acho que ele representa exatamente isso. De pessoas que se encontram em determinadas situações, como era o caso de Schindler. Para quem não conhece o filme, fazendo um breve resumo, era um empresário. Era um empresário alemão, que durante a Segunda Guerra Mundial percebeu que ali havia uma grande oportunidade de ele enriquecer. Porque ele poderia contratar o alto comando alemão para vender os seus produtos para o exército e para as forças alemãs, através de trabalho fácil, porque os judeus naquela época seriam pessoas que não precisavam receber salários. E aí, então ele produziria muito, gastaria pouco, vendia muito e enriqueceria. Mas chegou um momento em que ele começou a perceber uma distorção das coisas. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu preciso proteger essas pessoas. Não era essa a sua intenção. Talvez tenha sido a sua programação, a gente nunca sabe. Mas não era a sua intenção. A sua intenção era uma intenção gananciosa, ambiciosa, nesse lado acumulativo. Aí ele começou a trabalhar. Quem não assistiu, assista. E quem assistiu, assista novamente com essa visão. De não analisar o filme, de ver a situação, mas analisa a personagem. De ver como ele começou, as suas intenções, os seus objetivos, as manipulações que ele fazia, até chegar o momento em que perceba um momento em que ele deu aquele passo em direção à caridade. Quando ele tomou uma decisão, assim, alguém o induziu, que era aquele seu secretário, Olha, coloca essa pessoa aqui, mas como é que eu vou colocar ele? Porque se você não colocar, vai acontecer tal coisa. Aí ele fica meio de saco cheio e fala assim, vai, então põe logo o nome nessa lista aí. Chega uma hora no final do filme que ele fica compulsivo, ele precisa salvar aquelas pessoas. Ele se arrependia de um broche que ele tinha, quando ele dizia assim, esse carro eram 2 pessoas que eu poderia comprar, esse broche valia mais tantas. O
que mostra exatamente isso. Até o anel ele ficou extremamente constrangido de carregar aquele anel sabendo de tantas pessoas que poderiam ser salvas. Então são experiências que fazem, né? O César indicando também Treblinka, que é um outro livro também que talvez fale desse mesmo tema, né? Mas a gente percebe o que? Assim, que são as experiências que fazem com que as pessoas vão despertando. Um outro filme também que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, chama O Outro Lado da Nobreza. É um filme com Robert Downey Jr., que fala da época da peste negra na Europa. Ele era um médico, tinha acabado de se formar, ia servir à corte do rei Carlos, alguma coisa que eu não lembro qual que era, e ele gostava, porque era comida, mulheres, etc e tal. E de repente ele teve que ser forçado a trabalhar, não mais para o rei, porque ele era veterinário do rei, mas ele teve que trabalhar para as pessoas, salvando pessoas que estavam morrendo da peste. E ele se transformou numa pessoa extremamente nobre e generosa por aquilo que ele fazia. Vivia na esbórnia, ele era ambicioso, ele era vicioso, ele queria só curtir e tudo mais. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse filme, só um instantinho. Isso, não reparem no alarme que está aqui no fundo. O nosso som aqui, a nossa trilha sonora, a sonoplastia do nosso trabalho. Deixa eu ver se eu tenho esse filme aqui que eu já passo para vocês agora, só um instantinho. Só um instantinho aqui também, vamos lá. Não está aqui, eu preciso postar para vocês. Já é a segunda vez que eu falo desse livro e acabei não postando. Mas são situações assim, experiências que fazem com que nós despertemos para aquilo que é realmente necessário e para aquilo que é realmente supérfluo. Vamos para 716. Tem que me cobrar, César, senão eu realmente esqueço. Eu tenho aqui no meu computador, porque eu sabia que achei que ele era um filme importante, que poderia exemplificar para nós esse tipo de experiência, mas só o fato de assistir Lista de Schindler já é o básico para vocês terem uma visão dessa situação. 716, vamos em frente. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Nossa própria organização, a gente fala da nossa organização biológica, da nossa organização psíquica, da nossa organização social. E também da nossa organização espiritual. Quer dizer, estou aqui encarnado, muito bem. Só que eu chego aqui, dentro daquela visão que a gente fala, né, com uma mão na frente e outra atrás, Deus não joga assim, olha, você vai lá, pelado, feito filho de rato, e se vira para sobreviver. Não é assim. Ele nos dá recurso. E esses recursos significam nós estarmos introduzidos num grupo social, nós temos o nosso intelecto para o nosso desenvolvimento, e a gente então começa, a criança nasceu, ela recebe um enxovalzinho, depois ela é amamentada, ela vai ao médico, ela vai para a escola e tudo mais. Então ela começa a ser direcionada por aqueles que vieram antecedê-la. Mas fisicamente nós temos o básico. Eu preciso de uma quantidade X para a minha alimentação, eu preciso de um ambiente que seja favorável para o meu desenvolvimento intelecto-moral, e a gente fala de família, a gente fala de escola. Eu preciso de um local onde eu possa produzir para poder sobreviver, a gente fala de trabalho. Então a natureza traçou para nós o limite. Quando a gente fala natureza, Kardec ainda coloca natureza com a letra maiúscula. Observem ali, a natureza. Esse natureza com letra maiúscula significa a providência divina. Significa, quando nós viemos para cá, nós já não viemos programados para aquilo que é o básico para nós sobrevivermos? Os espíritos respondem, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Agora a gente entra num ponto importante, necessidades artificiais. É sempre aquilo que eu acho que é necessário, mas a gente pergunta, necessário para quê exatamente? Seria assim, na nossa vida prática, eu tenho um relógio. Muito bem. Qual é o objetivo do seu relógio? Obviamente é ver a hora. Quanto você pagou por esse relógio? Ele é digital, ele tem GPS, ele tem memória, ele fala, ele brinca comigo, ele é bonito. Tá, mas eu perguntei quanto você pagou nele. Paguei uns 5 mil reais. Mas não é só para ver as horas? Para que você precisa de um relógio desse valor? Porque eu gosto dele. Entramos na parte do gosto, do prazer. Inclusive ele mostra a hora, né, César? Ele faz um monte de coisa, inclusive, né, mostra a hora. Né? Quer dizer, ele fala, ele abana o rabinho. Aí você fala assim, eu comprei um sapato. Tá, para que você comprou o sapato? Para proteger meus pés. Ele é confortável? É confortável. Ele é bonito também? Sim, ele é bonito. Quanto você pagou nesse sapato? Olha, ele é de couro italiano, né, couro de crocodilo, que veio da Itália, e ele custou 2 mil reais o par. Mas você não queria só se calçar para proteger seu pé? Mas você sabe.
Tá, vai com Deus, Sueli. Ó, Magali, vai com Deus, bom trabalho, tá? Aí a gente pensa assim, é necessário, mas você sabe como é que é, né? Eu achei ele bonito. E aí então, nesse bonito, a gente começa a buscar o prazer, as sensações. Nós vivemos no mundo das sensações, estamos entrando no mundo da razão, e futuramente entraremos no mundo dos sentimentos. E esse sentimento nós temos ainda, o amor, a caridade, aquela sensibilidade, mas ainda numa condição bastante primitiva. Quando nós desenvolvemos os valores, nos sentimentos, no seu sentido mais puro, mais verdadeiro, a gente vai buscar as pessoas que estão sofrendo e vai querer ajudá-las. E aquelas que estão sofrendo vão estender as mãos com muita gratidão para receber esse auxílio. Então temos assim, a Vaninha colocou assim, né, a tecnologia não é por vaidade, é porque eu gosto. Esse gosto, Vaninha, tem gente que usa droga porque gosta, tem gente que é rica porque gosta. O gosto é o prazer que a gente sente. É o estímulo, mais uma vez, olha só. Esse estímulo, esse prazer que a gente sente, ele é importante para a gente poder se desenvolver. Se eu não sentir prazer nas coisas, para que eu vou ter? Para que eu vou produzir? Para que eu vou conquistar? Só que chega uma hora em que a gente se torna dependente desse prazer. É aí que vem o grande problema. Porque então aquilo não me torna útil. Ele é supérfluo. Mas eu sinto prazer em ter aquilo. A Marta colocou, bom dia Marta, né, vai levar uma gavetinha no caixão, né? Como minha avó não levou nada e vivia simplesmente, né? E tem aquela história também, a gente nunca viu um caminhão de mudanças acompanhando um cortejo fúnebre, né? Mas tem pessoas que colocam no testamento, né? Os faraós eram assim, vocês lembram? Eu quero que os meus empregados sejam sepultados comigo. Aí o empregado olhava assim, eu mesmo, é meu nome que está aí. É, você, meu filho, você vai ser enterrado com ele. Mas por que eu? Ah, você não trabalhou para ele? Você não desfrutou da confiança, de tudo aquilo que ele poderia te oferecer? Vai junto. Tudo tem seu preço, né? Vamos em frente. Né, a Vânia falou, né, foi no sentido de uma pessoa ter um celular de última geração, que nem sabe utilizar só porque está na moda e ter com muitos recursos, porque sabe utilizar de uma forma útil. Sim. Então a gente tem assim, ó, aquilo é útil, mas quando a gente fala em utilidade também, é aquele detalhe que certa vez a gente conversou, né, Vaninha? A utilidade, ela é muito relativa. Para muitos, ter uma fortuna de 57 bilhões de dólares é útil. Para outros, ter um celular de última geração é útil. Então a gente pensa assim, é útil para quê exatamente? O que aquilo pode proporcionar, facilitar a minha produtividade e o meu desenvolvimento? Então a utilidade para nós também ela tem uma visão distorcida. Para uns realmente é útil. Se você fala assim, olha, para um gari que está fazendo limpeza pública, a vassoura para ele é necessária. Sem aquilo ele não consegue trabalhar. Para outros, um carro que fala, que tem isso, que conversa, que acorda, que custa 80 mil dólares, para ele é útil. Ah, mas eu preciso, porque quando eu cochilo o carro me acorda. Ah, mas aquele banco é confortável porque eu preciso. Então ele começa a justificar, porque dentro dos padrões de entendimento dele, aquilo é útil. E é nisso que a gente começa a pensar assim, ó, o sensato conhece o limite por intuição. Nós estamos desenvolvendo essa nossa sensatez. Até onde alguma coisa é realmente necessário. Se por acaso nós fôssemos transportados para o passado, há 500 anos, não tivesse carro, não tivesse celular, não tivesse internet, não tivesse nada, o que você necessita para viver? Ah, eu preciso comer, preciso morar, preciso me vestir, preciso trabalhar. Ótimo, você já tem tudo que precisa. E um jumentinho, Brás, até naquela época havia ambição. O jumentinho, meu jumentinho é maior do que o seu. Meu jumentinho é branco listrado, o seu é preto feio. Meu jumentinho relincha com mais força, com mais harmonia, o seu não. Até naquela época a gente fazia comparação dos jumentos. Daí a gente vê que a ambição do homem não tem limite. Vamos em frente. 717. Que pensar dos que abarcaram, né? Dos que assambarcam. Assambarcam significa dos que acumulam, dos que guardam, né? Dos que desejam para si mesmos, né? Dos que pensar dos que, vamos dizer assim, acumulam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário. Aí a gente começa a olhar as pessoas que guardam pelo prazer de guardar. Guardam porque podem, guardem porque é deles. Eu guardo porque é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu trabalho, eu ganho tanto, compro o que eu quiser, é tudo meu, guardo lá na minha garagem, qual é o problema? Seria mais ou menos como se eu conversasse com um filho de um sheik árabe, que eu comentei com vocês que passou na televisão, no canal VH1, mostrou ali os jovens mais ricos do mundo.
mostrou um filho de um sheik árabe que tinha ali por volta de 23, 24 anos, que tinha 18 carros importados na garagem, sendo que a média desses carros era de $500.000 cada um. 18 carros. Aí eu chego assim, bato na porta dele e falo: escuta, meu filho, você é muito egoísta. Ele vai dizer: e daí? Puf, fecha a porta na minha cara. Tá, muito bem, isso é um problema dele. Ele acha que é importante, para ele é prazeroso. A gente vai lá na Indonésia e vê lá os sapatos da ex-primeira-dama. Mais de 200 pares de sapato. Pois é, ainda corre um risco, né, Florzinha? Você veio aqui me ameaçar? Então vem cá, vai ficar preso também, para ficar esperto. E olha que a lei islâmica é diferente, né? Então a gente começa a analisar assim, o que pensar dessas pessoas? Não é uma questão de julgamento nosso, porque não somos nós que vamos julgar. Mas a gente começa a olhar assim a natureza das pessoas, o modo como elas vivem, aquilo que elas guardam dentro das paredes das suas residências, dos seus lares, aquilo que elas acumulam pelo simples prazer de guardar. Eu quero ter porque com esse dinheiro aqui eu posso trocar de carro quando eu quiser, eu posso viajar para onde eu quiser, eu posso ir no restaurante que eu quiser, eu posso comprar as roupas que eu quiser. Né? Dona Imelda Marcos, mais de 1.000 sapatos, é dessa que eu falo. Que era ali a primeira-dama lá da Indonésia. Eu falei 200 porque eu achei que era muita coisa, mas vamos para os 1.000 sapatos, 1.000 pares de sapatos. Então a gente começa a ver essa questão do acúmulo. E o interessante é que a gente pensa assim, bom, mas tem pessoas que são mais ambiciosas, mais gananciosas do que eu. Então elas têm uma culpa maior. Eu só gosto de acumular uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Era mais de 3.000? Por favor, então, né? Decidam-se. Quem dá mais? 3.000, 1.000, 200 e assim vai, né? 200 tem lá na vizinha do irmão X, tá certo. Né? Então eu lembro assim, vamos arredondar para 5, não se fala mais nisso. Assim fica mais fácil, né? Então vamos lá. Então quando a gente fala assim que algumas pessoas não têm, algumas pessoas têm mais do que eu. Algumas pessoas podem mais do que o outro pode. Mas o que eu posso é muito pouco, né? As minhas ambições são pequenas, né? A gente pensa mais ou menos nos tempos ecológicos de hoje com relação ao lixo. A gente pega assim, bom, quando eu ando na rua, aí eu chupei uma balinha assim que estava gostosa e joguei o papelzinho pela janela. Mas foi só um papelzinho, isso não vai fazer mal para ninguém. Aí então, um papelzinho meu, um papelzinho do outro, a Vaninha comeu chocolate e jogou pela janela. Depois vai lá a Beth também, que foi lá na 25 de março, jogou o embrulho do presente fora. E aí de repente tem uma chuva torrencial em São Paulo e enchentes. E aí então tem essas enchentes e aí provoca esse estrago todo que a gente sempre vê. Dessa forma que as coisas acontecem. Então a gente começa a pensar que o pouquinho que eu faço não tem muito valor. O pouquinho que eu faço é sempre dispensável, porque tem pessoas que jogam mais. Afinal de contas tem empresas que acabam jogando aí caminhões de lixo na calçada, caminhões de lixo nos aterros, sem nenhum tipo de organização. Então eles são os grandes responsáveis. Quando a gente pensa assim, quando a gente fala da poluição na nossa atmosfera, quem são os responsáveis? São aquelas empresas que não têm filtros nas suas chaminés, são aqueles países mais industrializados. Então a gente começa, quem é o pior, quem é o melhor? Mas aí então eu percebo que, já que o meu país não é tão criticado assim, eu posso sair com o meu carro sem regulagem no motor, que sai poluindo por aí sem nenhum problema. Mas o meu é muito pouco. O que vale são aqueles que fazem muito. Então a gente consegue perceber o quê? Que esse acúmulo desnecessário, todos nós, de alguma forma, acabamos tá lá, Wikipédia 3.000 sapatos, né? Tá bom, obrigado, Eve. Fechou por aí então. Né? Então a gente pega assim esses detalhezinhos e começa assim, olha, eu faço muito pouco, o outro faz mais, mas todo mundo faz, esse é o problema. E a somatória das ações de cada pessoa faz com que o mundo tenha acúmulos desnecessários e necessidades demais. Daí então que a gente percebe que tem pessoas que não têm absolutamente nada. E o pouco que eu tenho, eu falo, mas eu só acumulei um pouquinho. É igual papelzinho de lixo. Eu joguei só o papelzinho, o vizinho jogou um papelzinho, o outro jogou um papelzinho, e quando tem enchente em São Paulo, a gente vê poltronas boiando nos rios, a gente vê ali geladeiras boiando, garrafas e papéis entupindo os bueiros. Tudo porque eu joguei só um papelzinho. E assim acontece com as nossas ações, acontece com o nosso egoísmo, mas eu sou só um pouquinho egoísta.
Eu sou só um pouquinho orgulhoso. Eu sou só um pouquinho isso, e pouquinho, a gente tem as grandes tragédias quando há ali as grandes necessidades. E a gente fica se perguntando, isso é uma especulação minha agora, a gente fica se perguntando assim, mas por que Deus provoca no nosso mundo hoje as grandes tragédias? Os terremotos, os maremotos, os furacões, os deslizamentos de terra, as grandes chuvas. Porque quando acontece isso, todo mundo se mobiliza. E a gente fica assim, mas será que é necessário mesmo que isso aconteça? Que o nosso mundo passe por essas grandes tragédias para despertar em nós um sentimento de alguma coisa mais importante? Quando acontecem esses terremotos, todo mundo corre no guarda-roupa e começa a tirar roupa que não usava, começa a pegar comida que estava acumulada, começa a dar dinheiro para as pessoas comprarem coisas, mas se está tudo bem, eu posso guardar para mim. Como se as pessoas só precisassem de comida no momento em que há grandes terremotos. Essa é uma situação interessante. Tivemos em São Paulo recentemente um incêndio numa grande favela. As pessoas davam depoimentos chorando, dizendo assim, eu perdi tudo que eu tinha. Meus documentos, minhas fotos, minhas roupas. Eu não tenho mais nada e não tenho para onde ir. A prefeitura pega e leva para um abrigo. Aí correm as doações. Vamos ajudar aquelas pessoas. Vamos ajudar aquelas pessoas que não têm nada e tudo mais. Então a gente percebe o quê? Que muitas vezes essas grandes tragédias servem para despertar em nós um sentimento de caridade, de valorização do indivíduo e não valorização das posses. É necessário para todos nós. Daí então, o que pensar dessas pessoas que guardam, que acumulam para satisfazerem seu supérfluo, enquanto tem pessoas que não têm nada? Respondem os Espíritos para nós. Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. E aí então a gente começa a perceber que pelo fato de desconhecerem as leis de Deus, a gente lembra, estudando as leis de Deus, são aquelas leis gravadas na nossa consciência que nos levam para o nosso desenvolvimento espiritual. E pelo fato de eu desconhecer essa lei, eu vivo em função do quê? Em função da realidade que eu criei dentro da minha mente. A realidade de quem tem mais pode mais, a lei do mais forte, todas aquelas frases de efeito que a gente sempre comenta. Quem pode mais chora menos, e assim vai. Mas terão que responder pelas privações que ocasionarem. A gente pensa assim, mas o mal, né? A gente lembra de uma passagem aqui do Livro dos Espíritos, que a proliferação do mal se dá pela nulidade do bem, pela timidez do bem. E aí então tudo aquilo que eu faço das minhas ações, que de alguma forma faz com que eu perca a oportunidade de ajudar alguém nas suas necessidades, isso vai ser contabilizado na minha consciência. Saber que aquele dia eu tive a oportunidade de ajudar e não ajudei porque eu não queria. Eu esperava que o outro fizesse. Essa ideia que a gente tem de que o serviço público é o responsável por suprir as necessidades de todo mundo. Olha, liga para a prefeitura, liga para o governo, manda um e-mail para não sei aonde, que eles vão te ajudar. Mas você não pode me ajudar? Ah, não, isso não é problema meu, isso é problema da prefeitura. E a gente se esquece do lado humano, da nossa capacidade de fazer, e a gente simplesmente não faz. Kardec traz um comentário para nós aqui agora, vamos em frente. Pode colar a filhinha, por favor. Né? O César colocou, na natureza não existe castigo nem premiação, existe apenas consequências. Né? É uma ideia que a gente trouxe uma vez do budismo. O monge budista, Buda, dizia isso, né? Não existe o bem e o mal. Existem consequências. Essas consequências podem ser positivas, prazerosas, harmoniosas, ou podem ser dolorosas. Então não existe assim. Né? O Armando colocou lá na questão 75A, por que a razão não é sempre um guia infalível? E ele coloca também a resposta dos Espíritos, ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. E a gente depois acrescenta, é o sentimento que nos direciona para as melhores realizações. Tudo aquilo que eu faço com amor, não é assim? Quando você compra um presente para um desconhecido, você compra. Quando você compra para alguém da sua família, para o seu filho, para os seus pais, para o seu esposo, esposa, a gente compra com um sentimento diferente. Compra uma camisetinha para você dar de caridade para você ver. Aí você olha assim, escuta, quanto que é aquela camisetinha? Quando é para um filho, a gente bate o olho e fala, eu quero aquela camiseta. É o sentimento que nos leva a escolher aquilo que é melhor para as pessoas do nosso afeto. Quando o nosso afeto começar a quebrar essas barreiras,
pega mais barata. Aquela história do cobertorzinho, né? Chega inverno, a gente compra cobertores, compra aquele baratinho, aquele que dá aquela coceirinha quando você usa. Em casa a gente compra aquele edredom de primeira linha, com fios egípcios e penas de ganso. Quando é pra gente fazer a caridade, a gente compra o cobertorzinho. Não é duro não, André. Sabe que é uma realidade que a gente vive hoje. E isso é uma coisa que eu falo por mim, e se isso servir por vocês também está ótimo. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente é movido por um sentimento verdadeiro, a gente faz melhor. Se eu trabalho numa empresa que eu não gosto, eu faço o trabalho de qualquer jeito. Se eu trabalho para a minha empresa, que ela precisa do meu esforço, eu faço com amor incondicional. Quando a gente sai dessa questão da razão e começa a viver em função dos sentimentos verdadeiros, a gente muda completamente o nosso modo de agir. A gente faz as coisas com mais eficiência, faz com mais dedicação, faz com mais presteza, faz com mais rapidez. Se é alguma coisa que é para os outros fazer, a gente fala, daqui a pouco eu faço. Se é para mim, eu pego o telefone e faço. Nós somos motivados ainda por esse sentimento muito individualista. Exatamente, né? Se a doação de alimento é a mesma coisa. Compra aquele arroz que é baratinho, que a gente dá para as pessoas comerem. Se é para mim, eu vou lá e escolho o melhor, na melhor prateleira, no melhor mercado. Afinal de contas, é a minha família que vai comer. Vamos em frente aqui para a gente poder ver uma coisa. Né? Roupa de marcas. Sim, mas eu não falei que é geral não, André. A gente tem também, né? Parabéns para você que teve essa visão no momento em que você fez. Mas a gente tem ainda essa necessidade de não querer gastar tanto para aquilo que não é do nosso interesse. A gente vai guardando. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, advogado. Né? Certamente a gente tem ali as nossas atitudes nobres, as nossas atitudes valorosas. Para quem trabalha com voluntariado sabe que é assim. Aquele que não é obrigado a ser voluntário e é obrigado e faz um trabalho voluntariado por opção, faz com muito amor. E a gente faz isso realmente com boa vontade, faz isso com sinceridade. Mas a gente fala do mundo hoje. Se a gente olhar para o mundo hoje, de um modo geral, desses 7 bilhões de pessoas que nós temos, dos continentes que passam fome, crianças que estão ali subnutridas. Eu coloquei para vocês aqui um áudio da outra vez que nós estudamos, e vimos ali pessoas que morriam por desnutrição. O mundo hoje é assim, países enriquecendo, hoje essas crises que estão acontecendo na Europa, dos países passando necessidade. Eu vi um documentário que mostra uma reportagem que passou que na Grécia, para cada família grega, um está desempregado. Isso é uma crise sem precedentes naquele país, afetando outras nações e tudo mais. Então o mundo hoje vive em função do quê? Do acúmulo. E as necessidades básicas dessas pessoas, aqui no Brasil, na África, na Ásia, na América Latina de um modo geral, a gente vê essas necessidades. A Marta colocou, a cada 3 minutos morre uma criança de fome. Olha só. E por que acontece isso? Porque há essa indiferença com relação ao nosso semelhante. E a gente mostra, né, aquela história do passarinho, né, sai da floresta pegando fogo, a floresta pegando fogo naturalmente. E aí então o passarinho corre para molhar o biquinho numa folha com água para levar para lá. Aí o outro animal passa, mas por que você vai fazer isso? Por que vai acontecer tal coisa? Por que você está com esse esforço todo? Não vai adiantar. Ele fala, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E é assim que a gente tem que pensar. Cada um fazendo a sua parte. Então hoje, cada um nós fazemos assim, um aqui, o outro ali, o outro acolá. Vai chegar um momento em que a gente vai ter uma união de esforços e o mundo vai se revolucionar. Mas só vamos conseguir isso quando a nossa consciência despertar para esse plano superior, que é exatamente esse plano onde nós vivemos. Vamos lá, comentário de Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada atende absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. E aqui Kardec para nós, Kardec coloca, né, que os espíritos mostram que os seres que vivem no estado de selvageria não têm acúmulos.
Você vai numa aldeia indígena, todos trabalham em benefício de todos. Eles têm uma plantação coletiva, dormem numa casa coletiva, os interesses são coletivos. Mas ao mesmo tempo vivem ainda, porque instintivamente, não tendo sido contaminados por essa ambição da civilização, eles fazem essa partilha sem nenhum tipo de compromisso, a não ser a sobrevivência da coletividade. Mas nós vemos que existem já aldeias, muitas delas inclusive, que têm ali as suas ambições, que vendem terrenos, que comercializam muito mais do que necessitam. Lembro que eu assisti um documentário que mostrou uma tribo nos Estados Unidos, uma tribo indígena, naturalmente, que era dona de uma rede de cassinos. E aí o índio chegava naquele carrão conversível, aquelas banheironas, né, tudo mais, saindo como se fosse o homem mais rico do mundo. Então a gente percebe que hoje a selvageria, quando se fala em selvageria, a gente já conversou sobre isso, Kardec não tinha nenhum preconceito, ele falava daqueles que viviam na selva, em função da selva, por ela. Não do estado moral selvagem da barbárie. Ele fala de selvagem daquele que vive na selva. Então, vivendo nessa condição, o homem percebe que ele depende de um do outro. Quando ele começa a se contaminar pelas ambições da sociedade ou da civilização, ele começa então a buscar, né, exatamente, viver em harmonia com a selva. É nesse sentido que a gente tem que entender essa colocação de Kardec. E aí então a gente começa a perceber o quê? Que nós vamos nos contaminando e mudando as nossas referências. Os espíritos colocam para nós que nós não precisamos viver como selvagens. Mas é importante que com a nossa razão, com a nossa capacidade de produção, com o nosso intelecto, a gente viva de uma forma mais equilibrada, utilizando a nossa inteligência agora para suprir as necessidades de todos, e não simplesmente satisfazer as nossas próprias ambições. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, trouxemos algumas reflexões a respeito do necessário e do supérfluo. Quando a gente vai a um shopping center e a gente olha na vitrine, é uma situação interessante. Quando você para e fica assim, nossa, quantos sapatos eu tenho para comprar? Você não quer apenas um sapato, você quer o sapato. E aí então você olha aquele que é mais interessante, que dá para parcelar no cartão em 3 vezes, ou então que você pode dar um cheque pré-datado. Você quer aquilo que te agrade. É alguma coisa em nós que nos leva a alimentar a nossa vaidade, a alimentar ali o nosso bom trato. Mas só que algumas vezes a gente passa um pouquinho só, como aquela folhinha de bala que a gente joga na rua, a gente passa um pouquinho só e acaba perdendo as referências, fazendo com que esse nosso prazer em ter o melhor se torne uma viciação. Porque quanto melhor eu tenho e mais aquilo me compraz, mais eu busco. Aí eu vou buscando, quando eu percebo, eu acumulei. E quando eu acumulo, eu privo aqueles que não têm. E é esse equilíbrio que a gente precisa buscar. São essas experiências que a vida vai nos oferecendo para a gente alcançar esse estado de equilíbrio, esse estado de desapego, buscando apenas aquilo que é necessário. O Chico Xavier, trazendo para nós uma referência, morava naquela casa. E morando naquela casa simples, onde ele tinha sua roupa, tinha o seu cantinho, já era o suficiente para aquilo tudo. Mas qual era o esforço que ele tinha que fazer para morar daquela forma? Qual é o exemplo que ele tinha que transmitir para todos nós? Quais eram as necessidades que ele gostaria de satisfazer e percebia que eram fúteis, que eram supérfluas? Assim vai acontecer com todos nós. Morando igualmente, existem algumas comunidades que são utópicas, que eles se fecham dentro de uma fazenda, todo mundo vivendo em harmonia. Eles se isolam da sociedade onde estavam inseridos, vivem naquela hortinha comunitária, vivem ali fazendo os seus rituais religiosos, vivem naquela harmonia, não só os amishes, né, mas várias comunidades esotéricas também. Né? Então nós temos ali grupos que tentam viver isso, só que na verdade, dessa forma eles acabam, isso que é interessante que a gente sempre vê, né? Em vez de você trabalhar em função da melhoria da sociedade, você se isola da sociedade para viver uma vida tranquila. Aí então você desencarna daquela comunidade, volta para o mundo espiritual e diz assim, mas eu vivi uma pessoa muito simples. Aí ele diz assim, tá bom, mas o mundo que você estava precisava da sua ajuda. Você não fez nada, você só se isolou. Então na verdade você não teve mérito nenhum da forma como você viveu. Você se autoeducou, mas você não fez uma tarefa comunitária como era necessário.
Madre Teresa deu esse exemplo. Ela poderia tranquilamente viver fechada dentro de um convento. Ela teria casa, comida e roupa lavada. Mas ela foi para a rua para poder pegar a pessoa que estava passando fome na calçada. Essa é a nobreza que ela precisava mostrar. E foi essa a nobreza que ela demonstrou para todos nós. Vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta para trazermos aqui algumas informações sobre as atividades aqui que nós teremos. Né? Então, lembrando, né, o César lembrou ali de sociedade capitalista, mas a gente lembra sempre que o próprio Leon Denis falava sobre isso, os espíritos também falam, a gente precisa de um capitalismo socialista. Ou seja, a capacidade de produzir e a capacidade de distribuir. Aí nós viveremos no mundo perfeito. Não tendo o atraso do desenvolvimento e tendo a distribuição equilibrada. É esse o equilíbrio que a gente precisa buscar. Socialismo capitalista ou capitalismo socialista? Só o socialismo não rende. Não adianta. Não da forma como nós entendemos ainda, infelizmente. Brás, você pode subir, meu amigo? Podendo, já libera para você. Enquanto isso, a Maria colocou para nós, né, tem uma ajuda que quase não se fala, ajuda dos órgãos humanos. Aquele que desencarna, não tem necessidade mais dos órgãos, né, enquanto muitos nas filas esperam doador. Né? Isso ainda é uma barreira que a gente precisa eliminar, né, Maria? Porque a gente vê sempre que o apego ao corpo físico também é uma necessidade que nós vemos como sendo importante, né? Mas conforme a ciência vai evoluindo, as informações vão chegando, porque isso é falta de informação, na verdade. Quando você não tem informação, você sofre. E dentro do meio espírita, a gente tem também uma situação delicada que vem sendo transmitida. Espíritos que sofrem depois que doam seus órgãos, espíritos que fazem, acontece, eu falo assim, então eu não quero doar de jeito nenhum. E começa então a vir todos os problemas. Quanto mais